A paz. Estamos iniciando mais uma aula da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 4, que tem como tema uma igreja cheia do Espírito Santo. Esse trimestre nós estamos falando sobre a igreja em Jerusalém. É o terceiro trimestre de 2025, a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, em meio às perseguições, a base para o crescimento da igreja é doutrina, comunhão e fé. E a lição de hoje, ela tem como o tema uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa é a lição de número 4 que será ministrada no próximo domingo, no dia 27 de julho. O texto áureo da nossa lição, ela se encontra em Atos capítulo 4 e verso de número 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esse é o texto áureo. A verdade prática, ela diz assim: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Então esse foi o texto áureo e a verdade prática do tema da lição, uma igreja cheia do Espírito Santo. Antes de nós iniciarmos esse ensinamento, quero só perguntar: uma igreja cheia do Espírito Santo, quem é a igreja? Será que a igreja cheia do Espírito Santo é aquele templo onde você congrega, onde você é membro? Será que é ele que está cheio do Espírito Santo? A palavra de Deus diz que Deus não habita em templo construído pela mão do homem. Aleluia. Então ele habita dentro de mim, dentro de você. Nós somos a igreja. Quem é cheio do Espírito Santo não é a parede, não é a construção. Porque essa construção, ela é o templo, né? Onde nós congregamos. Mas a igreja somos nós. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Então quem tem que ser cheio do Espírito Santo somos nós, porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Tanto que se ele habitasse dentro das quatro paredes, e a hora que nós saíssemos de uma reunião, de um culto, de uma escola bíblica dominical, então o Espírito Santo ele ficaria ali. Mas se nós somos a igreja do Senhor, ele habita dentro de nós. Se ele fizer morada nesse corpo aqui, que eu carrego ele, que você carrega ele, onde você estiver, onde nós estivermos, o Espírito Santo estará conosco. Aleluia. Então a igreja cheia do Espírito Santo, essa igreja se chama eu, você e nós. Nós somos esta igreja. E a verdade prática, ela está dizendo que uma igreja cheia do Espírito Santo, ou seja, eu e você cheio do Espírito Santo, nós temos 3 qualidades. A primeira qualidade, nós suportamos as aflições. A segunda qualidade, nós oramos com poder.
E a terceira qualidade, nós ousamos no testemunho cristão. Temos coragem de testemunhar sobre Jesus. Isso significa ser cheio do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Atos, capítulo 24, capítulo 4, do verso 24 ao 31. O verso de número 24, ele diz o seguinte: e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és Deus que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo quanto nela há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar, para que se façais sinais, prodígio, pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esta era a igreja. Este era o povo que iniciou a igreja. É este povo chamado de igreja que foram cheios do Espírito Santo. Eles oraram, eles pediram a Deus. O verso 29 diz: agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças e concede a teu servo que fale com ousadia a tua palavra. A oração deste povo era para que Deus capacitasse ele, desse coragem, para que eles pudessem falar da palavra de Deus com ousadia. Aleluia. E esta oração, ela foi ouvida. E houve resposta, a resposta veio, está no verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Se moveu o lugar é porque Deus se fez presente. Deus se manifestou no meio do teu povo, ouvindo o clamor e a oração. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. A introdução, vamos para a introdução. A introdução, ela diz assim: nesta lição veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, verso 24 a 31, que foi lido da leitura bíblica do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém. A perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo em meio a fogo da provação. 1 Pedro 4:12. Esta igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito. Por causa do Evangelho, ela renuncia seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir
a missão no mundo. Outra marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder. E por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma maneira, a igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e, por isso, se tornar relevante ao mundo. Então, aqui na introdução, nós já podemos ver que três qualidades desta igreja cheia do poder, cheia do Espírito Santo. A primeira é a perseverança. Ela insiste, mas não desiste. Ela continua, ela não para. Ela tem um objetivo. Ela é perseverante. A segunda qualidade que diz aqui na introdução é a capacidade de orar com poder. Ela ora, orar com poder, é orar com sabedoria, orar de acordo com aquilo que está na palavra de Deus. Aleluia. É tocar o coração de Deus, é fazer a vontade de Deus. E quando nós oramos com poder, as portas do céu se abrem e a resposta vem. E a outra qualidade, a outra marca desta igreja é marcada pela ousadia de proclamar o Evangelho com poder. Ou seja, a ousadia está falando de coragem. Ela olha uma situação e ela vai, ela insiste, ela não para. Esta é a igreja de Jerusalém, a qual nós estamos falando neste trimestre. A igreja em Jerusalém, que é o povo que iniciou, nasceu no Pentecoste, o derramamento do Espírito, aleluia, tomou aquele povo que estavam ali reunido, passaram um período de oração, clamando a Deus, pedindo a Deus, e Deus se manifesta através do teu Espírito Santo e derrama sobre aquele povo o teu Espírito Santo, e ali nasce a igreja em Jerusalém, uma igreja fortalecida pelo Espírito Santo. Que a igreja, como eu disse, é aquele povo que estava ali. Aleluia. Depois daqueles momentos se partiram, ou seja, cada um para um lado. Aleluia. Levando o Evangelho de Cristo, levando as boas novas, com poder, coragem e ousadia. E assim cresceu a igreja até os dias de hoje e continua crescendo. Então, o tópico de número 1 desta lição de número 4, ela diz: uma igreja perseverante. A igreja de Jerusalém era uma igreja perseverante. Ela insiste e não desiste. Ou seja, você, para ser perseverante, você não pode olhar para as dificuldades. Você não pode olhar para o problema, mas você tem que olhar para o objetivo. Você tem que olhar para o propósito. Aleluia. E continuar caminhando em frente. Talvez na sua caminhada você encontre algumas barreiras. E essas barreiras vão tentar te impedir. Aleluia. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, aleluia, nenhuma barreira será um empecilho para que você continue a sua caminhada, insistindo e não desistindo. Então, o tópico de número 1, ela vai falar sobre uma igreja perseverante. O subtópico 1 vai dizer que esta igreja que tem essa qualidade de perseverante, de ser perseverante, que a igreja de Jerusalém, pela qual nós estamos falando, ela suporta o sofrimento.
Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é perseverante porque ela suporta o sofrimento. Aleluia. Se você não suporta o sofrimento, se nós não suportamos o sofrimento, nós não estamos cheios do Espírito Santo. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, não existe problema, não existe dificuldade. Aleluia. Não existe gigante que não possa cair. Aleluia. Mas para que o gigante venha a cair, como foi com Davi e Golias, é necessário estar cheio do Espírito Santo. Então a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante, suporta o sofrimento. Após a sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João foram levados, presos, Atos 4 e 3. E posteriormente ameaçado por pregarem o nome de Jesus, que está em Atos 4 e 17. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagar o preço e não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Agiam com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. Olha o que eu disse no início. Na nossa caminhada, nós vamos encontrar muitas barreiras. Muitos gigantes vão aparecer na nossa frente, no nosso caminho. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, o gigante vai cair, como foi com Davi. E aqui está dizendo assim, agiram com perseverança, e isso só foi possível porque Pedro falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. O tempo verbal do grego usado no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo que havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecoste, Atos 2 e 4, foi revestido novamente pelo poder do alto. Uma igreja continuamente cheia suporta as provações e sofrimento. Então aqui está dizendo que Pedro foi novamente cheio do Espírito Santo. Aleluia. Em Atos 4, 2 e 4, que eles foram revestidos de poder no Pentecoste, agora eles foram revestidos novamente. Ou seja, é contínuo. Você não é revestido uma vez e aquilo serve para a vida toda. É contínuo, a renovação contínua do Espírito Santo na nossa vida, nos fortalecendo. Aleluia. Lucas 9, 22 dizia assim que é necessário que o Filho do Homem padeça, seja rejeitado, morto, ressuscite no terceiro dia. Jesus foi perseguido e odiado por muitos. Aleluia. Mas ele disse aos seus discípulos que era necessário que o Filho do Homem padeça, seja rejeitado, morto e ressuscite no terceiro dia. Então Pedro e João sabiam disso. Mesmo assim pregavam as palavras do Mestre. Eles sabiam que Jesus, aleluia, por pregar a sua palavra, falar de si mesmo, aleluia, falar do próprio Deus, que era ele encarnado, ele foi perseguido. E todos aqueles, aleluia, que continuassem a pregar, a falar, aleluia, de Jesus, também sofreriam perseguições, aleluia. Porque o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. E a palavra de Deus diz, bem-aventurado aquele que sofre provações, perseguições, aleluia, pela justiça.
Aleluia. Então Pedro e João sabiam o que o seu mestre havia passado. Mesmo assim pregavam as palavras do mestre. Sabiam o risco e estavam dispostos a suportar o que iria vir. Então, nós vemos que para suportar sofrimento e provação, precisa estar cheio do Espírito Santo. Então, após a cura do coxo, que está em Atos 4, de 1 a 4, eles foram levados e presos, interrogados a respeito da cura. E foi dito que não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Mas eles não obedeceram. Não obedeceram. Aleluia. E continuaram a pregar este Jesus a qual eles conheceram. Aleluia. E houve crescimento na igreja. Aleluia. Aleluia. Foi dado poder a eles, capacitação para anunciar o reino de Deus. Aleluia. No Pentecostes eles receberam poder ali. João 20, 21 diz assim: como meu Pai me enviou, envio a vós. E soprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. E nenhuma lei contrária à ordem dada por Jesus os fariam parar. Nada ia fazer Pedro, João e os apóstolos e aquele povo ali parar de pregar a Jesus, de ensinar sobre Jesus, de falar do reino dos céus. Nada iria parar, nenhuma lei contrária à ordem dada pelo Mestre, por Jesus, fariam eles parar. Mesmo em meio às ameaças, eles perseveraram e continuaram e não desistiram. Aleluia. Este é o segredo. Este é o segredo. Suportar o sofrimento. Timóteo, ele ensina. Paulo ensina a Timóteo, no capítulo 2 de Timóteo, capítulo 2 de 2 Timóteo, o verso 3 a 5, Paulo diz a Timóteo: tu, pois, sofre as aflições. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Aleluia. Quando nós nos referimos a um bom soldado, o que nós estamos querendo dizer com esta palavra bom soldado? Qual é a qualidade de um bom soldado? É aquele que corre de uma batalha? É aquele que olha uma dificuldade e se esconde? Ou aquele que, mesmo em meio às dificuldades, às provações, ele insiste, ele continua, ele não se dá por vencido? Aleluia. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida a fim de agradar aquele que se alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, e se não militar legitimamente. Então, Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, suporta o sofrimento. Suporta o sofrimento. Seja cheio do Espírito Santo e suporte o sofrimento. Esse foi o subtópico de número 1. Uma igreja perseverante, ela suporta o sofrimento. Mas uma igreja perseverante, ela tem outra qualidade também. A igreja de Jerusalém, ou seja, a igreja em Jerusalém, ela era uma igreja perseverante porque ela suportava o sofrimento e também, aleluia, uma igreja cheia do Espírito Santo porque não negocia seus valores. Não negocia seus valores. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos e lhe deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus?
Eles perguntaram, eles fizeram uma pergunta ao sacerdote: será que é justo nós obedecer a ti, ao homem, e não a Deus? Deixou essa pergunta para eles, né? Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé, não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Uma marca da igreja, de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito, é a aceitação de princípios e práticas que afrontam a Escritura. Olha o que finalizou o subtópico de número 2, que não negocia os valores. Olha como termina. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Aleluia. Você entendeu o que se passa nos dias de hoje? São dias que estamos vivendo. Será que não existem negociações de valores nos dias de hoje? Vou ler mais uma vez. Uma das marcas da igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Aleluia. Vamos falar um pouco sobre não negocia valores. Existem duas coisas que nós devemos atentar. Uma se chama prioridade e a outra se chama valores. O que é prioridade? Prioridade é tudo aquilo que colocamos em primeiro lugar. Tudo que nós colocamos em primeiro lugar é prioridade. A palavra de Deus, ela vai dizer no livro de Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então aqui nesse verso, a prioridade é o reino de Deus. A prioridade é o reino de Deus. Mas nós vemos que prioridade é aquilo que colocamos em primeiro lugar. Aquilo que nós colocamos, aquilo que eu coloco em primeiro lugar. Mas é passível de mudança. Porque somos nós que decidimos. Somos nós que decidimos. Será que você não se lembra de alguém que já colocou o reino de Deus como prioridade e hoje não estão mais no reino de Deus? Não fazem parte do reino de Deus? Abandonaram o reino de Deus, aquilo que foi prioridade. Aleluia. É isso que eu disse, prioridade é aquilo que colocamos em primeiro lugar, mas é passível de mudança, porque somos nós que decidimos se continuamos com ele ou não. O pecado, por exemplo, aleluia, a prioridade é não pecar. A prioridade é não pecar. Mas será que você pode dizer que você não peca? Será que você pode afirmar que você não peca? Então a prioridade é não pecar, mas o fato de pecar ou não pecar está na minha responsabilidade, está comigo. Então eu posso pecar como posso não pecar. Isso é prioridade. Agora, valores é diferente. Valores é diferente de prioridade. Porque os valores são imutáveis, ou seja, valores não mudam. Valores não mudam. Vou dar um exemplo. Uma nota de R$100,
Você pega uma nota de 100 reais, o poder de compra dela, há 10 anos atrás, era maior do que o dia de hoje, porque a inflação, ela vem corroendo tudo aquilo que nós adquirimos há 10 anos atrás. O valor dele hoje, o custo dele hoje é diferente. Ele aumentou de preço. Porém, uma nota de 100 reais há 10 anos valia 100 reais. Uma nota de 100 reais 10 anos após o dia de hoje continua valendo 100 reais. Ela pode perder o poder de compra, mas o seu valor continua sendo 100 reais. Quando iniciou o real, há muitos anos atrás, 100 reais era 100 reais. E hoje, depois de 30 e poucos anos, creio eu, 100 reais continua sendo 100 reais. Isso se chama valores, não mudam. Não mudam. Então o valor é algo imutável. Ó, uma nota de 100 reais poderia ter poder de compra maior há uns 10 anos atrás. Mas no dia de hoje continua sendo os mesmos 100 reais. Por mais que o poder de compra seja menor. Então isso é um valor. A salvação também é um valor. A salvação é um valor. Porque desde que se fala sobre salvação, desde o início do mundo, a qual Deus já vem planejando, vem decretando algo chamado salvação para o homem, que isso já existe desde a fundação do mundo. A salvação do homem já está no coração de Deus. Até hoje, quantos anos já se passaram? Quantos anos já se passaram? Mas não há mudança. Não há mudança nenhuma para a conquista dela. Se você for olhar na época dos apóstolos, no início da igreja, vamos falar do derramamento do Espírito no Pentecoste, até os dias de hoje. Quantos anos já se passaram? Muitos, né? Porém, a conquista da salvação daquela época é a mesma dos dias de hoje. Então não houve mudança. E não haverá mudança para conquistar a salvação. Aleluia. Nós precisamos aceitar a Cristo, reconhecer Ele como o nosso único e suficiente Salvador, obedecer aos mandamentos, seguir a Ele. Aleluia. É um conjunto de situações para nós alcançarmos a salvação. Mas o mesmo que foi no início da igreja, do Pentecoste para cá, sem falar antes, é a mesma coisa. Isso se chama valores. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ou seja, um povo cheio do Espírito Santo, ele não negocia valores. Aleluia. Foi o que aconteceu aqui. Foi o que aconteceu aqui. A classe sacerdotal, ou seja, a Corte Suprema, tinha autoridade nas questões religiosas, legais, cíveis, e temia um grande crescimento dos seguidores de Jesus. Os apóstolos foram proibidos por eles de pregarem e falarem sobre Jesus. Porém, em obediência a Jesus, aos ensinamentos, aos valores que eles adquiriram, eles ignoraram esta ordem, mesmo sabendo das consequências. Mesmo sabendo das consequências. Atos 5 e 29. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então, esse povo
eles tinham certeza daquilo que eles queriam, dos ensinamentos adquiridos, recebidos, e nada faria eles mudarem, nada faria eles mudarem. Então nenhuma lei contrária à ordem dada por Jesus fariam eles parar, nada fariam eles parar. Aleluia. O subtópico de número 3, ele vai falar sobre uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta da sua fé. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, um povo cheio do Espírito Santo, ele é convicto da sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta da sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam as suas obras. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Se alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, é porque ele é visto. Enquanto na terra muitas das vezes é desobedecido, porque apenas é ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito Santo não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus é poderoso tanto em palavra como em obra. Então esta igreja, ela é convicta da sua fé. Este povo é convicto da sua fé. A sua confiança é inabalável. Uma fé que não vacila. Romanos 8 vai dizer, 8, 38, 39, nem a morte, nem a vida, nada poderá separar-nos do amor de Deus. Nada, isso se chama convicção de fé. Convicção de fé. Mas nós finalizamos a leitura do subtópico 3 dizendo que Deus no céu, ele é obedecido porque lá ele é visto. E aqui, ele é desobedecido porque ele é ouvido. Aleluia. Onde não há sinais. Aleluia. O povo apenas ouve, mas ele não vê. Aleluia. E a fé de muito está no ver, no enxergar. Nós precisamos de sinais. Aleluia. Precisamos de sinais. Um dos sinais do poder de Deus, um dos sinais da manifestação do Espírito Santo, aleluia, que eu posso ver, e é algo simples e notável, é você olhar ao seu redor e ver uma pessoa que outrora era mundana, tinha uma vida diferente da vida de hoje, e hoje você vê uma mudança. Aleluia. Hoje você vê uma mudança. Isso traz convicção de fé, porque existe um sinal ali. Existe um sinal naquela pessoa da presença do Espírito Santo. Aleluia. Porque outrora ele era um bêbado, outrora ele era um ladrão, outrora ela era uma prostituta, um drogado, uma drogada. Aleluia. E hoje uma vida transformada. Quem é que pode transformar? Apenas o Espírito Santo. Apenas o Espírito Santo. Aleluia. E nós vemos também que em Samaria, nas pregações de Filipe, o povo poderiam ver os sinais, aleluia, que o Espírito Santo fazia naquele lugar. Enquanto Filipe pregava, demônios eram expulsos, curas haviam naquele lugar, aleluia. Aquele povo
foi crescendo, a igreja foi crescendo porque via, além de ouvir a palavra de Deus, eles viam com seus próprios olhos os sinais, aleluia, que aconteciam na vida do povo, aleluia. Então isso é a convicção. Então eles eram convictos da sua fé, uma confiança inabalável, uma fé que não vacila, aleluia. Ou seja, uma fé que não se deixa levar por nada, uma fé que nada pode tirar ela do objetivo, do foco, aleluia. Isso só acontece no meio de um povo que é cheio do Espírito Santo, um povo que tem mudança na tua vida. Então esse foi o tópico de número 1. Uma igreja perseverante, suporta sofrimento, não negocia valores e está convicta da sua fé. Agora o tópico de número 2 vai dizer que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora com poder. É uma igreja que ora com poder. O subtópico de número 1 diz: orando com propósito. Orando com propósito. Observamos na oração do capítulo 4, do verso 24 a 30 de Atos dos Apóstolos, que os crentes oraram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Então o povo pediu ali para que eles fossem fortalecidos, para que eles fossem revestidos de poder, para que eles pudessem falar com ousadia a palavra de Deus. Então era um evangelismo que eles iam fazer. Então eles iam anunciar as boas novas. Aleluia. Eles oraram com um propósito e por isso um foro específico. Não foi, portanto, uma oração vaga, sem objetivo. Nela eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania, agisse por meio deles, dando-lhe poder para testemunhar do Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi que Deus fosse glorificado na resposta. Então a oração daquele povo não foi para pedir casa, não foi para pedir trabalho, emprego, não foi para pedir cura, aleluia. Mas a oração foi essa, sim. Agora, pois, Senhor, olha as suas ameaças e concede ao teu servo que fale com toda a ousadia a tua palavra. Essa foi a oração, esse foi o pedido daquele povo. Aquele povo queriam testemunhar de Jesus, aquele povo queriam falar com ousadia a palavra de Deus, mas precisavam, aleluia, que Deus, aleluia, desse poder a eles, que Deus capacitasse a ele. E a resposta veio no verso de número 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios de poder, cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Isso é uma oração com propósito. Aleluia. Isso é uma oração com propósito. E este propósito que está dizendo aqui a oração é algo que tem que tocar o coração de Deus. Deus viu que aquele povo, eles queriam anunciar o evangelho, anunciar a palavra, mas eles precisavam de ousadia, de coragem, eles precisavam ser revestidos de poder, eles precisavam ter conhecimento, aleluia, ser capacitado, aleluia. E Deus viu a sinceridade, aleluia. E o lugar onde eles estavam moveu-se pela presença de Deus, a manifestação de Deus, aleluia. E Deus capacitou eles, através do Espírito Santo, para que eles pudessem falar com ousadia a palavra de Deus, aleluia. A oração feita foi para que tivesse ousadia para pregar a palavra. A oração foi aceita e moveu-se o lugar, aleluia. Outra oração recebida, outra oração aceita, com propósito,
também foi a oração do profeta Elias, que está em 1 Reis, no capítulo 18, do verso 30 a 37. Aleluia. No confronto entre os 450 profetas de Baal. Aleluia. Eles fizeram lá uma disputa para ver qual Deus, aleluia, ouviria, aleluia, e se manifestaria naquele lugar, manifestaria com fogo. Os profetas de Baal levantaram o seu altar e clamaram por um período longo, aleluia, por um período longo, e nada aconteceu. Elias dizia para eles: clama mais alto. Pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele esteja saído para outro lugar e não esteja ouvindo. Mas nada aconteceu. Aleluia. E o profeta Elias restaura o altar, fez uma oração com um propósito, pedindo que Deus respondesse com fogo. Aleluia. E a resposta veio, e Deus atendeu a oração do profeta Elias, porque tinha um propósito. Porque Elias diz assim: responde, Senhor, responde, para que este povo possa saber, aleluia, que existe um Deus em Israel, existe um Deus, aleluia, com o nosso povo, aleluia. E a resposta veio, a resposta como fogo ela veio, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras que foi levantado daquele altar, consumiu o pó e toda a água que havia ali, água que foi derramada, os cântaros de água derramaram. Fez-se umas poças de água ao redor, aleluia. E aquele povo pôde ver e render-se ao Deus do profeta Elias, que é o Deus da minha vida e da tua vida. Esta é uma oração com propósito. E aquele povo, ele orou com propósito, e Deus atendeu e moveu o lugar. E capacitou a todos ali. Capacitou a todos. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela ora com propósito. Uma igreja cheia do Espírito Santo também, ela vive orando em unidade. Orando em unidade. E ouvindo isto, unânimes, ou seja, todos, levantaram a voz a Deus. A concordância de Strong explica que a palavra unânime vem do termo grego omitimadon, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em toda harmonia. Aleluia. Isso é orar em unidade. Aleluia. Unidade significa único. Você ser único ali, uma união, um grupo ali único, com um único propósito. Com um único propósito. Isso mostra que havia concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que a unidade não significa que todos são iguais. No meio da igreja há crentes mais experientes e outros ainda estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé e há os que estão amadurecendo na caminhada cristã. Mas nada disso impede que a igreja se una em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. Isso é o segredo de uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia. Ela ora com propósito e ela ora em unidade. Um grupo de pessoas com o mesmo propósito, buscando de Deus que Deus venha abençoar o povo, que Deus venha fortalecer o povo, que Deus venha capacitar o povo, que Deus venha encorajar o povo, que Deus venha
dar poder ao povo, para que eles possam falar da palavra de Deus com ousadia, com coragem. Aleluia. Isso se chama unidade, orar em unidade. O verso 24 diz que, da leitura, que todo o povo em uma só voz orava por um mesmo propósito. E o propósito deles no início era anunciar com ousadia a palavra de Deus. E a resposta veio através do mover, aleluia, daquele lugar, movimentou aquele lugar onde eles estavam reunidos, e ali todos foram cheios de poder e tiveram suas vidas capacitadas para pregar a palavra de Deus. Isso é orar em unidade. Uma igreja também cheia do Espírito Santo, ela vive orando fundamentada na palavra de Deus. Fundamentada na palavra de Deus, ou seja, com base na palavra de Deus. O que é orar com base na palavra de Deus? É pedir tudo aquilo de acordo com o que Deus, Ele nos ensina através da tua palavra. Existem aqueles que não oram com base na palavra de Deus, ou seja, a oração de alguém pedindo para que Deus haja contrário na vida de alguém. Não existe isso aí. Isso é oração de feiticeiro. É oração de feiticeiro. A palavra de Deus diz para que nós venhamos abençoar os nossos inimigos, amar a eles. Isso é orar com base na palavra de Deus. Ao orarem os crentes, citar o Salmo 2, verso 1 e 2, que disseste pela boca de Davi teu servo, que bramaram as gentes e os povos pensavam coisas vãs. Atos 4 e 25, não basta orar, é preciso orar tomando base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Uma oração fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele é Deus. Não há dúvida de que a falta de fundamento bíblico pode estar atrás do fracasso na vida de oração. Muitos têm uma vida de oração fracassada, porque as suas orações não têm base bíblica. Não tem base bíblica. Aleluia. E base bíblica é nós sabermos que nós somos pecadores, nós precisamos da misericórdia de Deus. Esse nós que eu estou dizendo é eu, você e todos quantos os nossos olhos enxergam. O que significa isso? Eu olho para você e olho o seu defeito, mas eu também tenho os meus defeitos. Aleluia. Nós vemos que a palavra de Deus, ela diz no Salmo 21, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nesse mesmo Salmo, o verso de número 7 diz assim, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Base bíblica. Mas mesmo com base bíblica, nós precisamos entender que este verso de número 7, nós não podemos pegar ele isolado. Nós não podemos chegar para Deus e na nossa oração nós nos lamentarmos porque fomos atingidos por algo. E citar este salmo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. A palavra de Deus está dizendo isso. Porém, o verso primeiro diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se você habitar no esconderijo do Altíssimo, o verso 7 vai se cumprir na tua vida. Aleluia. Essa é uma oração
com base bíblica, uma oração com inteligência. Nós vemos outra oração também, uma com base bíblica, outra sem base bíblica. Aleluia. Que está na parábola do fariseu e do publicano, que está lá em Lucas capítulo 18, verso 9. O fariseu, ele orava assim: Senhor, eu não sou como os demais roubadores. Esse roubadores, ele estava se referindo aos publicanos, que eram os cobradores de impostos, que tiravam uma parte para si e outra para Roma. Eu não sou como esses homens roubadores. Isso é uma oração sem base bíblica, porque é uma oração a qual ele está acusando alguém. E nós sabemos que quem acusa é o inimigo da nossa alma. Agora, uma oração com base bíblica está daquele homem, está na vida daquele homem a qual o fariseu disse: não sou como aquele homem, roubadores. O publicano roubou assim: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Isso é uma oração com base bíblica. O publicano, mesmo sendo este homem a qual o fariseu disse, não sou como os demais homens roubadores, mas ele reconhecia o seu erro. Ele sabia que ele precisava da misericórdia de Deus. Ele diz: tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Mas o fariseu não proclamou a Deus que ele era pecador. Simplesmente ele diz que não era como os demais roubadores, ou seja, ele estava dizendo que ele era melhor do que os outros. Mas o publicano orou com base bíblica: tem misericórdia de mim, aleluia, porque sou pecador. Então isso é orar fundamentado na palavra de Deus, ou seja, com base bíblica. Agora nós vamos para o terceiro tópico, que é o tópico que encerra a lição de número 4. O terceiro tópico diz: uma igreja ousada no seu testemunho. Uma igreja ousada, ou seja, uma igreja corajosa no seu testemunho. O subtópico de número 1 diz: ousadia para enfrentar oposição ao Evangelho. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para suas ameaças. Verso 29. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do Evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. Olha o que está escrito. Uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições, que está em 2 Timóteo 3,12. Uma igreja que procura se ajustar à agência do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e a sua legitimidade bíblica. Então, o subtópico de número 1 diz que uma igreja ousada, ou seja, corajosa, ela é para enfrentar a oposição do Evangelho. Então, nós vemos que Pedro e João e os apóstolos enfrentaram a oposição, aleluia, dos sacerdotes, que disseram a ele para não proclamar a Jesus, não pregar nem ensinar, mas eles não obedeceram, aleluia. Então houve ali uma oposição ao Evangelho de Jesus, mas os apóstolos não obedeceram. Salmo 119, verso 157 diz assim: muitos são os meus adversários e meus perseguidores, mas eu não me desvio dos seus estatutos.
Isso é enfrentar oposição. Mateus capítulo 5, verso 10 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então, enfrentar a oposição é você saber que existem adversários, existem perseguidores, mas você não se desvia dos seus estatutos, ou seja, daquilo que você aprendeu, das bases que você tem, as bases sólidas, aleluia, que o Evangelho tem nos ensinado, que é o Evangelho de Jesus. Uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição, oposição e perseguição. Mateus capítulo 16, do verso 13 ao 19, alguns versos, nesses versos vão dizer assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então vale a pena enfrentar a oposição, porque nós temos segurança quando nós estamos cheios do Espírito Santo. O subtópico de número 2 diz: ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. No ensino de Lucas, o enchimento do Espírito Santo está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. No livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo quem dá crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. É a ação do Espírito de Deus entre eles que realiza esta obra. Devemos, portanto, nos encher do Espírito para que seus dons tragam edificação para a igreja. Então, a igreja de Jerusalém, ou seja, a igreja em Jerusalém, era uma igreja cheia do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo e tinham ousadia no exercício dos seus dons. Aquele povo foi cheio do Espírito Santo no derramamento, aleluia, mas eles tinham ousadia no exercício dos dons. Eles sabiam exercer os dons a qual Deus lhe deu. Todos foram cheios do Espírito Santo e capacitados, porém seus dons foram, ou seja, são para edificação da igreja. Enchimento do Espírito Santo está relacionado à prática dos dons espirituais, ou seja, quem vai dar o crescimento e operar milagre é a ação do Espírito Santo. Em Atos 8, 5 e 8, Filipe, cheio do Espírito na sua pregação, demônios foram expulsos e havia muita cura. E esses sinais foram vistos. Então, aqui está dizendo que o enchimento do Espírito Santo está relacionado à prática dos dons na igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas de uma frase de efeito. No livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo, quem dá o crescimento à igreja e opera milagre extraordinário. Aleluia. Olha aqui. Ousadia, coragem no exercício dos dons. Quem dá crescimento à igreja e opera, é o Espírito Santo que dá crescimento à igreja e opera milagre extraordinário. Não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. A ação do Espírito de Deus, entre eles, realiza esta obra. Portanto, devemos nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação para a igreja. Mas me chama a atenção esta frase aqui. É o Espírito Santo que dá crescimento da igreja e opera milagre extraordinário. Quem opera milagre extraordinário, aleluia,
é o Espírito Santo. Não é homem, aleluia, não é homem que sai por aí dizendo que tem poder disso, daquilo, não. Quem opera é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera. Olhe o que Pedro disse, que está no texto áureo da lição de número 3, Atos 3:12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Está dizendo quando o coxo foi curado? Ou porque olhai tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pedro está dizendo exatamente o que está escrito nesta frase, aleluia, do subtópico do número 2. É o Espírito Santo que dá crescimento na igreja e opera milagre extraordinário. Não é homem que opera milagre. Não é homem que cura. Não é homem que faz coxo andar. Não é homem que ressuscita morto. Aleluia. Mas é a ação do Espírito Santo. Você é apenas um vaso, você é apenas um instrumento para ser usado. Aleluia. Mas muitos são convencidos que eles têm poder. E a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Aleluia. Então quem opera milagres extraordinários é o Espírito Santo. O subtópico de número 3, o último, da lição de número 4, ela fala sobre ousadia na exposição da palavra. A igreja de Jerusalém era uma igreja cheia do Espírito Santo e tinha ousadia na exposição da palavra. As Escrituras dizem que, após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia nesse texto. Ela aparece, por exemplo, em Atos 4:13, para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciões e escribas. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. Aleluia. Então aqui no subtópico de número 3, o último da nossa lição, diz que as Escrituras dizem que após a oração da igreja, após a oração daquele povo, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Então esta oração feita por este povo foi aquela do verso 29, pedindo para que Deus, olha aí, agora pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede ao teu servo que fale com toda ousadia a tua palavra. Essa foi a oração feita por este povo. Então é o que diz aqui: após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo. Então, quando nós pedimos algo com base bíblica, algo para edificação do reino de Deus, Deus abre a janela do céu e nos responde de imediato. Aleluia. Porque Ele sabe que aquele pedido que vem direto do coração é para o crescimento e o bom andamento da tua obra. Haverá oposições, sim, mas maior é o que está conosco do que o que está com eles. Aleluia. Aleluia. Então, ousadia na exposição da palavra, pregar com ousadia. Aleluia. Pregar com ousadia significa ser fiel à palavra de Deus. Aleluia. Falar o que for necessário. Ser corajoso. Se é exortar, exortar. Se é encorajar, encorajar. Mas ser fiel. Fiel a esta palavra deste livro, chamado Livro da Capa Preta,
chamado o livro dos crentes, que é a palavra de Deus. Nós temos que ser fiel a esta palavra. Aleluia. Em Apocalipse, no acho que capítulo 21, o final dos versos de Apocalipse vai dizer assim: ai daquele que acrescentar ou diminuir uma só palavra, uma letra, alguma coisa no que está escrito aqui neste livro. E quando a palavra de Deus se refere a nós assim, ai daqueles, está dizendo que haverá um julgamento, haverá uma punição se nós fizermos tal coisa. Aleluia. Ai daquele que acrescentar ou tirar uma só palavra deste livro. Então, ousadia na exposição da palavra é fidelidade à palavra de Deus. Se Deus mandar você falar, fale. Se não mandar falar, cale-se. Mas se mandar falar, seja corajoso para falar tudo aquilo que Deus mandou, porque é Ele que se responsabiliza. A exposição da palavra é de suma responsabilidade e a sua finalidade é transformação e salvação. Por isso que temos que ser fiel a esta palavra, porque através dela haverá, através da fidelidade nossa com ela na exposição, haverá transformação e gerará salvação em vidas. Aleluia. Este é o propósito da palavra de Deus, transformar e salvar o homem que havia perdido. Amém? Esta foi a lição número 4, que vai ser explanada no próximo domingo, no dia 27 de julho. E a conclusão, eu quero fazer uma conclusão, não a que está na lição, mas o propósito é o mesmo. A conclusão dessa lição é esta: uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela que tem compromisso com a palavra de Deus e não foge aos seus princípios e os seus valores. Amém? Deus abençoe a todos. E a semana que vem estaremos falando da próxima lição, a lição de número 5. Deus abençoe a todos.